Meu amado, minha amada, peço você licença para entrar no território sagrado do seu interior. Nós vamos refletir sobre as raízes do nosso interior. E para falar sobre as raízes do nosso interior, vamos falar ainda um pouco sobre cura interior. Muitas vezes nós achamos que quem precisa de cura interior é quem tem problema, quem está cheio de conflitos. E na realidade, todos nós precisamos de cura interior. Se você tem uma história, se você tem um pai, uma mãe, você, nós precisamos de cura interior. O que é a cura interior? De uma forma diferente, é reler a nossa história. E nós precisamos de fazer esta releitura da nossa história. E é importante fazer esta releitura reconciliando com o nosso passado. Outra coisa importante lembrar é que a cura interior, ela não trata os sintomas, ou não é para curar ou tratar os sintomas. O verdadeiro processo de cura interior busca a raiz do problema. Muitas vezes, nós estamos, por exemplo, com a tristeza e nós queremos acabar com aquela tristeza do momento, mas nós não buscamos a raiz daquela tristeza. E aí, é claro, nós acabamos criando um problema ainda maior, porque nós não buscamos a raiz do problema. Nós buscamos curar os sintomas. Muitas vezes, nós buscamos a cura interior, buscamos uma ajuda quando nós estamos com um sintoma, quando nós estamos com conflito, quando nós estamos numa situação de desespero, quando nós estamos com um problema no momento. E isso não é bom. Nós devemos buscar, dentro do processo de cura interior, o processo do autoconhecimento, buscando assim a raiz dos nossos problemas, seja qual for. Então nós devemos buscar esta raiz, não no momento do conflito, mas o processo de autoconhecimento e da busca da raiz do problema, ele é constante, ou ele deve ser constante. Um exemplo, simples talvez. Quando eu estou triste, eu quero enganar o sintoma da tristeza, eu saio para fazer compras e aí eu quero enganar, driblar a tristeza. E aí, coloco nessa compra, ali vou achar um motivo de alegria, né? Como se fosse uma válvula de escape. E naquele dia, escapei da tristeza. Outro dia acordei normal e não busco a raiz daquela tristeza. Talvez aquela tristeza, ela seja uma tristeza humana normal. Ela teve um motivo. Alguém me disse algo que me deixou triste. Talvez eu perdi alguém. Tenha um motivo para essa tristeza. Mas às vezes, essa tristeza, ela tenha uma raiz. Porque de 30 dias em um mês, 25 dias ou até mesmo 29 dias, eu estou triste. E eu vou buscando todos os dias driblar essa tristeza com coisas. Vou buscando válvulas de escape. Esse é só um exemplo da tristeza. Nós podemos ter tantos outros problemas que é preciso achar a raiz. Claro que mais à frente nós vamos falar de uma raiz que está na Bíblia, que é a amargura. E que
não só nos prejudica, mas prejudica também todas as pessoas que estão à nossa volta. E já no início, na abertura desse CD, eu já quero falar para você de 4 coisas que nos paralisa, que nos impede de ir à frente, de seguir a nossa vida, de 4 coisas que nós precisamos trabalhar em nós. E eu convido você já a olhar para dentro de você e se autoavaliar, se perceber e ter essa coragem de perceber, será que eu tenho essa coragem de olhar para dentro de mim e perceber? A primeira coisa é aquilo que me paralisa. E a primeira delas é a rejeição. A rejeição, ela nos paralisa. Muitas vezes nós nos sentimos rejeitados. Talvez nós fomos rejeitados desde o ventre da nossa mãe. Nós não fomos aceitos pelo nosso pai, pela nossa mãe. E desde o ventre materno, é claro, cientificamente isso é comprovado, está registrado no nosso inconsciente. De alguma forma, hoje, o nosso comportamento vai expressar essa rejeição. Talvez nós fomos rejeitados na escola, por colegas, amigos. De alguma forma, nós vamos absorvendo esta rejeição de pessoas da nossa família. Será que nós nos sentimos rejeitados? Será que nós trazemos essa rejeição dentro de nós? Será que eu me sinto rejeitado pelas pessoas? É preciso olhar para dentro de nós. 2. Inferioridade. Será que nós sentimos esse complexo de inferioridade? Será que você nota que as outras pessoas são melhores do que você? Geralmente você tem vergonha das outras pessoas. Você se compara com as outras pessoas. Você se incomoda ao estar nos lugares. A presença das outras pessoas ou o seu olhar diante das outras pessoas. Você acha que sempre os outros são mais bonitos, estão melhores do que você? Complexo de inferioridade. Será que nós temos esse complexo de inferioridade? Isso nos paralisa. Isso nos impede de ir à frente em todas as dimensões. É preciso olhar, é preciso ter coragem. Terceira coisa, culpa. A pessoa que já cometeu um erro há muito tempo, Deus já a perdoou, mas ela se culpa, ela se condena. Talvez você já confessou o pecado, Deus já te perdoou, mas você se autocondena, porque esse sentimento de culpa te adoece por dentro. Esse sentimento de culpa nos paralisa, nos adoece. Isso precisa ser arrancado de dentro de nós, porque isso nos paralisa. A culpa é algo que precisa de ser arrancado de dentro de nós. Quarta coisa, o medo. O medo foi colocado dentro de nós como, com certeza, um mecanismo de defesa. Mas hoje o medo tem nos adoecido, como por exemplo, tem muitas pessoas que têm medo do escuro, medo de doenças. Nossa, são tantos medos hoje. Não vou sair na rua que vou ser assaltado. E aí o medo ele vai virando cada vez mais uma forma compulsiva, obsessiva e vai tomando conta de nós. Quantas vezes tem na Bíblia não tenhais medo? 365 vezes tem a palavra não tenhais medo na Bíblia. Talvez seria uma vez para cada dia do ano. Não tenhais medo, porque o medo nos paralisa. O medo nos paralisa. E hoje
dentre tantos medos que eu escuto, o medo do câncer, o medo de morrer, porque o medo vai tomando conta de nós. E o medo toma as nossas forças, nos impede de tomar atitude. Essas 4 coisas, rejeição, complexo de inferioridade, culpa e medo, nos paralisa. Quando nós temos a coragem de olhar para dentro de nós e descobrir a raiz da rejeição, do complexo de inferioridade, da culpa, do medo, eu busco reconciliar, eu tenho coragem, eu busco ajuda através da palavra, eu busco ajuda através de um amigo e eu tenho a coragem de ir fundo, sem medo, de abrir as gavetas do meu interior, eu vou crescer em todas as dimensões, humana, espiritual, e eu vou seguir em frente. Eu vou ser cada vez mais uma pessoa melhor. Mas quando eu paro na minha rejeição, na minha inferioridade, na minha culpa e no meu medo, eu não vou conseguir sair do lugar. Na minha vida profissional, na minha vida pessoal e na minha espiritualidade. Eu fico paralisado. Quantas vezes nós temos pessoas com um potencial belíssimo para pregar, para evangelizar, até mesmo profissional, mas que talvez tem uma rejeição, tem um complexo de inferioridade, tem um sentimento de culpa, tem um medo que bloqueia, que paralisa, que não deixa ir à frente. Talvez você tenha até os 4 e que te deixa paralisado. Tenha coragem de agora, neste momento, de seguir em frente. Coragem, pedindo o Espírito Santo, juntamente nesse processo, começando desde agora, com o auxílio do Espírito Santo, a coragem de adentrar as profundezas do seu interior junto com o Espírito Santo e descobrir as raízes e ter a coragem de arrancá-las, porque a cura interior não busca curar os sintomas, e sim encontrar a raiz para arrancá-las.